Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 9 de janeiro de 2012. Bom, gente, tivemos na sexta-feira pregão extremamente consolidado, extremamente difícil, pouquíssimas operações acontecendo, mercado, de certa forma, bastante enrolado, né, gente? Estamos enfrentando aí uma consolidação tanto no nosso mercado quanto no mercado americano. Lá fora eles não conseguiram nem romper ainda a máxima do primeiro pregão do ano, que foi lá terça-feira. Então, bastante difícil realmente, tá, pessoal? Foi um dia bem complicado. O volume caiu bastante, tivemos aí pouco mais de 3,5 bilhões, não chegamos nem a 4 bilhões. Então foi complicado. Sexta-feira foi realmente bastante complicado. Acho que o pessoal quis mais saber de ir para a praia novamente, aproveitar o final de semana, e as operações acabaram ficando bastante complicadas, certo? De qualquer forma, para essa semana a gente continua de olho já, com um pouco mais de cautela, porque o mercado está consolidado nos últimos dias. Tivemos dois pregões aí bem complicados, que foi de quarta, não era três, né? Quarta, quinta e sexta-feira foram pregões bastante difíceis. E para hoje, perdão, por enquanto nós não temos muita perspectiva de melhora desse cenário, tá certo? Então fica bastante complicado a gente passar para vocês alguma coisa nesse sentido. Vocês vão ver que o call hoje ele está bastante equilibrado, talvez até pendendo um pouquinho para o lado da venda, mas são poucos papéis, não, a gente está reduzindo a quantidade de papéis, uma vez que tem muita coisa indecisa, muita coisa consolidada, tem papéis que a gente mostrou para vocês, mas que tem que ter muito cuidado. Enfim, vocês vão ver que está também, da semana passada que a gente tinha lá um monte de ativo no call, reduziu bastante para essa semana, a gente tem que aguardar agora aí para uma definição do mercado, tá certo? Nós temos de notícia para hoje, para ser divulgada, deixa eu pegar aqui certinho, apenas o crédito ao consumidor, tá? Então, isso vai ser divulgado às 18 horas do dia de hoje, tá? Então, durante o pregão não tem nenhuma notícia importante a ser divulgada lá nos Estados Unidos, tá? Então, um pregão de poucas notícias, um pregão que pode apresentar aí, de certa forma, pouca movimentação, ok? Então, vamos lá. Vamos iniciando, então. Vocês já estão vendo a minha tela, Ibovespa, período diário, tá certo? Então, acho que já fica bem fácil de vocês visualizarem que a gente continua bastante consolidado, que a gente continua bastante enrolado, né? Então não rompemos aqui esses 60 mil pontos, também não perdemos aqui essa mínima dos 54.537, então o mercado está consolidado, continua aqui enrolado dentro dessa faixa de preço aqui, tá? Então novembro começamos a consolidação, dezembro continuou e janeiro agora parece até que piorou. Tá? Então tivemos movimentação apenas segunda e terça, depois aqui 3 dias extremamente difíceis, de pouca movimentação. A gente conseguiu excelentes operações, mas foram dias complicados, tá, gente? No dia de hoje, então, nós temos a mínima de sexta-feira, 58.355, perdendo isso aí, mínima, perdão, lá de quinta-feira, 57.962, depois teste lá 56.312 e de novo aqui 55.298. Por outro lado, rompendo essa máxima aqui 59.518, o mercado pode ir lá testar a máxima de novo de 60 mil. Então, gente, é isso que a gente espera para o pregão de hoje, é isso que a gente visualiza, tá? O mercado americano também, grande consolidação, lá na semana passada, teve a primeira semana do ano apenas movimentando, depois aqui 3 pregões de consolidação extrema, visualizando aqui nos 60 minutos, vocês podem visualizar o tamanho da enrolação, o tamanho da consolidação. Quem gosta de figuras pode até enxergar um triângulo, eu não gosto muito, enfim, de qualquer forma é isso aí. Então, para essa semana não tem muito que a gente falar, tá, pessoal? Enquanto não romper essa máxima aqui de 12.479 pontos, ou a mínima de 12.221 pontos,
a gente continua consolidado. Tem alguns valores intermediários aqui, como 12.435 ou 12.283, mas isso é tudo dentro dessa região de consolidação, o que continua a enrolar os nossos dias aí. Tá? Então, cautela extrema nesse início de semana em função dessa consolidação que está se desenvolvendo tanto lá fora quanto aqui no nosso mercado. Ok? Então vamos lá. Iniciando as recomendações de compra do dia, BVMF3. Está aqui, tá? BVMF, a gente se baseou para recomendar a compra dela, primeiro, o aumento de volume, e segundo, vários fechamentos consecutivos aqui na máxima. Então tivemos um, tivemos dois, aí um dia de indecisão e mais um fechamento na máxima, tá? Então o pessoal está apertando ela aqui, e ela tem uma região interessante aqui, que é essa região dos 10,20 até 10,24, enfim. Aqui a gente tem que ficar de olho no book para ver o que vai acontecer, porque ela tem vários testes aqui, nessa região de 10,20 até 10,24, tá? Então, rompendo essa região aqui, ela pode continuar desenvolvendo, pode ficar bonita, rompendo 10,36, alvo daí lá em 10,70, finalmente lá em 10,82, tá? Então, ficar de olho nessa região do 10,20, se o mercado desenvolver para cima, se romper esses 10,20, 10,24, 25 por aí, perdão, ela pode ficar muito bonita, tá? Além da BVMF, nós temos também a Hipermarcas, tá? A gente ficou na dúvida de colocar essa recomendação para vocês, porque isso é muito perigoso, tá? Ela subiu 9% lá na sexta-feira, com certeza influenciada por alguma notícia, um volume muito acima da média, e isso é muito perigoso, porque no dia seguinte ela pode subir mais 9% ou pode devolver tudo isso. É aleatório, a gente já viu as duas coisas acontecendo. Então, a gente optou por recomendar a compra, mas fazer uma ressalva aí com relação a esse movimento, tá? Então, compra a partir de 10,25 com o objetivo aqui na região dos R$11, tá? Só que a ressalva é, ativos que estão nessa condição podem corrigir de forma muito forte, tá? Ou seja, subiu 9%. De repente a notícia não foi tão boa assim, ou enfim, não era bem o que o pessoal falava, não se confirmou, ou qualquer outra coisa do tipo. Isso pode voltar a ceder e muito forte, tá? Então, o certo, gente, é aguardar passar o início do pregão, deixar estourar, deixar desenvolver e depois se concentrar nos rompimentos que são aí as operações mais seguidas, tá certo? Então, essa é a ideia para a Hipermarcas. Então, está feita a recomendação, porém com a ressalva, ok? Além da Hipermarcas, nós temos a Embraer, tá? A Embraer, apesar de ter enrolado um pouquinho, de ter consolidado aqui nessa região dos R$12, ela continua interessante, tá? Vamos só aumentar um pouquinho o valor lá para os 12,14, que é a montagem do pivô. Então, se romper 12,14, ela fica muito bonita, com algo lá na região dos 12,60. Não recomendamos operar antes dos 12,14 em função dessa consolidação que ela traçou aqui nos últimos 3 pregões, tá? Então, só a partir de 12,14. Fiquem de fora antes disso, para fugir dessa área de consolidação, tá? Além da Embraer, perdão, nós temos Gerdau, GGBR4. Então a Gerdau continua muito bonita, tá certo? Ela está desenvolvendo legal, fez mais uma máxima lá na sexta-feira e veio testar aqui essa região dos R$16, tá? Infelizmente o dia não era propício para esse tipo de rompimento, o mercado acabou não ajudando muito, mas ela continua interessante, o volume continua alto. E se romper esses R$16, ela pode vir buscar aqui essa região dos R$16,90. Tá certo? Acho que pode ficar bacana aí a Gerdau, tá certo? Então rompendo aqui os R$16, ok? Cuidado, porque esse ativo vem de 4 altas consecutivas, para não dizer 5 com esse invertido aqui, tá? Então, 4 altas consecutivas, ela pode corrigir nos tempos menores. Então, fiquem atentos a esse movimento, porque isso pode complicar um pouco a vida de vocês, para quem não tiver com um stop bem justo, tá? Então, tomem cuidado. Dá para operar? Dá. Nós vamos se concentrar nos rompimentos, vamos se concentrar aí nesses movimentos mais seguros, porque ela pode chegar a corrigir também, tá certo? Nós temos aqui também BBDC4, Banco Bradesco. Também rompeu aqui a região dos 31,50. Fez a máxima lá em 31,71. Só que, infelizmente, não
acabou não desenvolvendo aí ao longo do dia. O mercado também não ajudou muito, né, gente? Então, como eu disse, não era o dia propício para esses rompimentos. Mas continua muito bonito. Se por acaso o mercado voltar a subir, Bradesco está com volume acima da média, rompendo aqui 31,71, tem objetivo aqui na região dos 32, e daí rompendo 32, alvo em 32,84, tá? Então esse é o Bradesco BBDC4, tá? Além do Bradesco, nós temos também as lojas Renner, LRN3. Nosso amigo Olho da Mosca pergunta lá de quanto que é essa linha amarela, tá? Essa linha amarela aqui, essa média aqui, ela representa a média mensal, tá? A média rápida mensal. Então sempre representa aqui um tempo, a média rápida do tempo superior e de dois tempos superiores, a amarela e a azul, tá? Então para você ter um panorama dos tempos maiores nesses gráficos. Os valores a gente passa para vocês depois lá no curso ao vivo, eu não estou lembrado na verdade. Aqui no Top Chart, que é o software que a gente está utilizando aqui, as médias elas mudam sozinhas conforme o tempo, tá? Então se você coloca nos 15 ele muda as médias, se você volta para os 5 ele muda de novo, então eu não sei exatamente, não lembro agora qual que é o valor dessa média. Mas lá no curso ao vivo a gente verifica e passa para vocês daí, tá certo? Se eu não me engano é 72 períodos, tá? Bom, temos então aqui lojas Renner, era a recomendação nossa, lá na sexta-feira, lojas Renner, maravilhosa, desenvolvendo, atingindo o nosso objetivo, ou se aproximando muito dele, tá? Então agora, para o dia de hoje, a Renner rompendo aqui os R$53, ela fica bastante interessante, com alvo aqui na região dos 55,15, tá? Tem algum tipo de resistência aqui na região também dos 54, tá? Então, lojas Renner rompendo 53, alvo em 54, depois 55,15 e finalmente 58,05, tá? Confirmando aí nossa análise de sexta-feira, recomendamos compra dela, trabalhou em alta aí de 1,4 por dia, o volume também está dentro do esperado, até um pouco acima do que ela vinha traçando nos últimos 2 meses aí, tá? Essas eram então as recomendações de compra do dia. Para venda nós temos BTOW3, então está aqui a BTOW, continua bonita com uma possível venda, vale a pena acompanhar ela, perdendo essa mínima aqui, de R$9, que é a mínima lá de sexta-feira, ela fica muito bonita com o objetivo aqui nos 8,72. Destaque negativo para o volume, que está abaixo da média, mas ela pode ficar interessante. É a recomendação de venda nossa, tanto de quinta-feira como de sexta-feira. Os 2 dias acabaram desenvolvendo e ela pode, perdendo esses R$9, ela deve testar esses 8,72. O nosso amigo Day Trade Rockstar pergunta de qual empresa é o Top Chart. É nosso, tá? O Top Chart é desenvolvido aqui pela Interinvest. Ele ainda está em fase de testes, a gente não liberou ele comercialmente falando ainda. Já tem algumas pessoas, alguns alunos nossos utilizando, testando. E a gente deve colocar ele no mercado aí para comercializar, provavelmente no mês de março ou abril, tá certo? Então aí vai ter uma versão 100% funcional. A gente já está usando há algum tempo, tá? Então ele já está 100% funcionando. Estamos fazendo os devidos testes aí para poder liberar uma versão 100% estável para vocês. Mas o Top Chart é nosso, é aqui da Interinvest, tá? Então, além da BTOW, nós temos também a Suzano, SUSB5, tá? Então, interessante aqui também a Suzano, ela está bem próxima de montar aqui um pivô nos 6,66, tá? Então, se montar o pivô, ela fica interessante para uma possível venda, com alvo, primeiro, tem um suporte aqui nos 6,55 e depois a mínima do ano passado, 6,13, tá? Então, interessante aqui a Suzano, teve 3 dias de volume bastante alto, sexta-feira aqui enrolou um pouquinho, o volume caiu, mas hoje pode voltar a ficar interessante, tá? Então, perdendo 6,66, alvo em 6,55, depois lá em 6,13, tá? Além da Suzano, nós temos a Uzi Minas, a Uzi 5, deixou aqui um candle de indecisão lá na sexta-feira, porém o mercado todo ficou nessa indecisão, né, gente? Ela continua feia, tá? Então, perdendo aqui os 10,25, alvo aqui na região dos R$10, e daí perdendo os R$10, tem objetivo em 9,71, tá? Então, interessante aqui, Uzi Minas,
os 25, perdendo os 10,25, alvo em R$10, depois 9,71. Temos ainda a Gol 4, também recomendação nossa na sexta-feira. Linda a Gol, perdendo aqui agora os R$12, ela passa a ter objetivo aqui no fundo anterior, 11,86, perdão, e perdendo esses 11,86, aí sim ela tem objetivo aqui em R$11,27, depois aqui lá nos 10,85. Tá? Então bastante interessante a Gol, o código dela Gol 4. Tá? Além da Gol, nós temos também a Braskem BRKM5, que está toda enrolada ali nessa região das mínimas, e a gente não recomenda nada antes de 12,66, tá? Mas se por acaso ela perder esses 12,66, o volume dela está bom, ela aumentou bastante em relação aos últimos 2 meses, então se perder esse 12,66 pode dar uma excelente venda. Antes dos 12,66 nós não recomendamos operar em função da área de consolidação que ela está criando aqui nessa região, tá? Além da Braskem, nós temos BBAS3, o Banco do Brasil, cedendo muito forte lá na sexta-feira, 2,5%. Temos volume bem acima da média. Tá? Se por acaso perder aqui esses 23,13, vamos arredondar isso para R$23, a gente passa a ter objetivo nela. Primeiramente, 22,74, depois nós temos 22,40, 22,21 e a mínima do ano lá em R$20,33. Tá? Então, o Banco do Brasil, interessante. Perdendo 23, alvo em 22,74, 22,40, depois 22,21. Tá? Temos, além do Banco do Brasil, a construtora Gafisa, GFSA3. Apesar da enrolação lá de sexta-feira e do volume baixo, ela fica interessante se perder os 4,30 com alvo lá nos 4,10. Tá? Aí ela fica legal, então, para vir testar essa mínima do ano passado. Ok? Repetindo, então, Gafisa, GFSA3, apesar da enrolação e do volume baixo, perdendo os 4,30, alvo em 4,10. Tá? A última recomendação do dia é a Rossi, construtora Rossi. Interessante também, perdendo aqui essa mínima 8,41, ela passa a ter objetivo lá em R$8, que é a mínima de 2011. Tá certo? Então, interessante também é a Rossi, apesar da enrolação e volume baixo de sexta-feira. Né? Continua bonita para uma venda. Tá? Essas eram então as recomendações do dia. Vamos às análises do pessoal lá no chat. Começando pelo olho da mosca, nosso amigo olho da mosca, TIM P3. Consolidada aqui a TIM, tá, cara? Ela teve uma subida forte, mas se você tirar um pouco o zoom do gráfico, você vai ver que ela vem consolidando muito aqui na metade do ano para frente. Tem candles de altíssima volatilidade, então pode ver pelo tamanho das sombras desses candles, e isso sempre nos faz querer fugir do ativo. Tá? Então quanto maior forem as sombras, mais longe você deve ficar do ativo em função da consolidação, da alta volatilidade que eles estão trabalhando. É muito fácil tomar stop nessa região aqui. Tá? Então ele teve aqui 4 semanas de alta e já está deixando invertidos de novo. Aqui, tá? Então, muito complicado. Eu não recomendo você operar esses ativos aí não, mas de qualquer forma, só acima lá dos 10,07, que fica interessante, que ele rompe de vez a consolidação e volta para a tendência. Aí pode ser legal, tá? OSXB3, faz tempo que eu não vejo a OSX, vou colocar ela no diário. OSX, cara, ela pode ficar bonita para venda, tá? Não para compra. É muito cedo para falar em compra dela ainda. Compra só a partir de R$12, tá? Onde ela montaria o pivô. Mas por outro lado, ela está testando aqui essa mínima de 10,80. Ela já testou aqui uma vez, já testou aqui mais uma vez, tá? Então, você pode até arriscar uma possível falha de fundo dela, comprando aqui a partir do 11,65 e com alvo em R$12. Mas como o ativo tem um volume mais baixo, eu sempre procuro fugir do risco alto e tentar trabalhar apenas com rompimentos mais seguros. Então, trabalhe acima dos 12. Por outro lado, se ela voltar a cair, pode ir lá testar aqui também a região dos 10,80. Tá?
Vamos lá então, o que mais o pessoal pede? OGX. Cara, OGX é muito difícil esse candle que ela deixou aqui na sexta-feira, então a gente preferiu não falar dela hoje, porque ela rompeu a máxima, rompeu a mínima. Então não dá para dizer se está forte, se está fraca, se é compra ou se é venda. Então vamos ficar de fora nesse começo, vamos deixar ela desenvolver primeiro, para depois a gente falar alguma coisa dela. Ela, claro que se ela perder essa mínima aqui de 13,40, é venda, é maravilhosa, com algo lá em 12,73. Mas na sexta ela fez máxima, fez mínima, enfim, fez uma festa aqui, então a gente preferiu deixar ela de fora das análises do dia, em função da grande consolidação. Tá? A gente tem que filtrar ainda mais os ativos em função do que a gente está enfrentando no índice. Tá? Vamos lá então, o que mais? Paulo fala de Lame 4, cara. O Lame 4 está muito consolidado, absurdamente consolidado, tá? Ativo com sombras grandes, então bem complicado, bem difícil de operar. Fica de fora dela, não tem nem muito o que fazer nesse ativo aí, tá certo? Temos além da Lame 4, o BBAS já foi, né? O Gilson lá pede a GTX3. Acho que faltou alguma coisa nesse código, tá, Gilson? Dá uma olhadinha, porque são sempre 4 letras, ele passou só 3. Então dá uma olhadinha, ver se o código está correto aí. Nosso amigo Marcos pede lá ITSA4. A Itaúsa ela segue o Banco Itaú, tá? Então eu vou analisar o Banco Itaú que tem mais volume, é o mesmo gráfico praticamente. Você pode ver aqui, YouTube. Agora sim. Pode ver aqui YouTube 4, é o mesmo gráfico, só que tem mais volume. A gente não recomendou compra porque ele está também muito enrolado aqui, não consegue subir, não consegue desenvolver, o volume caiu bastante. Então vamos concentrar, se for nos bancos, vamos concentrar em Bradesco. Acho que o Bradesco está mais bonito para uma compra do que o Itaú. Ele pode até desenvolver, é claro, mas o Bradesco está muito mais forte em termos gráficos, em termos de volume, então a gente sempre vai tentar procurar os ativos que estão mais fortes. Tá? A Rose pede lá a JBS, outra que ficou de fora do nosso call hoje, também em função da indecisão que ela deixou na sexta-feira, tá, Rose? Sinceramente, eu não sei o que falar agora da JBS, mas eu posso dizer que o volume dela caiu muito. Ela vem na tendência de alta, vem de nova máxima, corrigiu aqui nas médias, deu sinal de compra e foi embora, tá? Só que a questão agora ela na sexta-feira ela rompeu a máxima do dia anterior, rompeu os R$6, fechou acima, mas deixou um candle invertido com fechamento quase na mínima. Então isso é compra ou é venda? Sinceramente eu não sei o que dizer. Então a gente deixou ela de fora para ver a movimentação ela hoje, para amanhã a gente poder fazer uma análise mais consistente, tá? Como eu disse, mercado americano consolidado, mercado brasileiro consolidado, então a gente deve manter uma cautela ainda maior do que os últimos pregões, tá? Além da JBS, nosso amigo Marcelo pede lá a TNLP4. Cara, a TNLP está enrolada aqui, não dá para dizer não, nem compra nem venda. Ela vem de um teste da mínima, onde ela não conseguiu romper. Aí ela montou um pivô de alta, mas também não conseguiu andar. Deu sinal de venda, fechou um candle enrolado aqui. Fica de fora dela, tá? Não tá bonita não, não vejo nada interessante nela não. A Fibria, ela também não tá legal, cara. Ela também montou um pivô de alta no dia, aí cedeu no dia seguinte, aí deixou um candle de indecisão, o volume caiu muito. Deixa ela movimentar hoje para a gente poder fazer uma análise um pouco mais consistente no dia de amanhã, tá? O que mais? Ering é HGTX, tá, Gilson? Não é GTX, é HGTX, tá? Então tá aqui HGTX3. A Ering continua desenvolvendo, apesar de ter deixado aqui um candle de inversão, de reversão, mas ela continua na tendência dela. Então o provável é que esse ativo corrija um pouquinho, então perdendo aqui essa mínima de 35,22, pode corrigir aí até a região dos 34, e daí ela pode voltar a subir, tá certo? Então acho que pode ficar legal aí, tá certo? Deixa eu ver o que mais. Bom, nosso amigo pergunta se o mercado consolidado não é bom para fazer borboletas com opções. Eu não gosto muito das operações, tá, cara? Para ser bem sincero com você. Mercado consolidado não é bom para nada, não é bom para ninguém. O bom é mercado em tendência, tá? Então eu não vou dizer que é bom porque eu, particularmente, não gosto muito
nessas operações. Eu prefiro operar tendência, tá? A tendência é sempre mais interessante para a gente poder trabalhar aí, para a gente conseguir grandes lucros, tá? Então é isso aí, gente. Antes de encerrar o call, eu gostaria de convidar todos para conhecerem nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar lá www.interinvesteducacional.com.br, clicar aqui em curso ao vivo durante o pregão. Aqui no curso ao vivo vocês podem fazer o cadastro de vocês, a nossa equipe vai entrar em contato para fazer uma instalação remota, para fazer a instalação para vocês. É simples, rápido e seguro, leva menos de 5 minutos. Basta vocês fazerem um cadastro offline aqui ou entrar em contato diretamente pelo atendimento ao vivo, tá? Então entrou em contato pelo atendimento ao vivo, em menos de 5 minutos a Silvia faz a instalação direto na máquina de vocês e vocês já vão estar aqui com a gente no curso ao vivo, operando com toda a nossa equipe ao vivo durante todo o pregão. Vocês podem acompanhar aqui também a tela dos professores e aqui embaixo tem o download da plataforma, o download do Ventrilo. Leva menos de 5 minutos para instalar, só fazer o download e instalar conforme o vídeo que está aqui em cima, tá certo? Então, vocês podem também acompanhar o pregão gratuitamente aqui pelo auditório, a partir das 11 horas. Ele já muda o auditório aqui para o curso ao vivo. Então, quem está no auditório agora, é só recarregar ele a partir das 11 horas, que ele vai mostrar para vocês essa tela aqui, ó, tá? O chat, só que em vez do vídeo do call, ele vai aparecer a tela dos professores. Mais uma vez, basta vocês recarregarem a tela do auditório, quem já está nela, a partir das 11 horas da manhã, ele passa a mostrar aqui essa tela com os ativos que a gente está acompanhando, índice Dow Jones, índice futuro, todas as operações que a gente está montando, enfim, tudo ao vivo, tudo em tempo real, tá certo? Encerrando então, gente, dando aquela olhadinha no nosso índice futuro, a gente está trabalhando aí, neste momento, dentro da consolidação da semana passada, então não rompemos nem máximas nem mínimas, temos ainda máximas e mínimas maiores em relação à semana, então o mercado aqui muito consolidado, muito enrolado, totalmente indeciso, tá certo? Lá fora também o índice futuro americano, trabalhando aí, bastante enrolado, chegou a perder mínima na madrugada, voltou a subir, agora está lá subindo 0,081, totalmente consolidado nessa pré-abertura, tá certo? Encerrando então, pessoal, muito cuidado nesse pregão de hoje, tá? Temos poucas notícias para serem divulgadas e o mercado pode nos enrolar bastante em função da consolidação que a gente está enfrentando no nosso mercado e no mercado americano, tá? Então é um dia de mão pequena, de operar leve, é um dia que lá na sexta-feira a gente já falou que seria difícil, então a prioridade hoje é preservar a capital, a prioridade hoje é controlar a mão para não sair perdendo, tá? Num dia como esse início, pelo menos, se você não perder nada, você já está no lucro, porque é um dia para proteger o capital e não para correr grandes riscos, tá? Então procurem trabalhar com essa filosofia no dia, procurem trabalhar aí com operações mais seguras, como rompimentos. Cuidado com rompimentos de sexta-feira, de máximas e mínimas de sexta-feira. O mercado não está em tendência, então isso pode ser bastante perigoso, ok? Desejo a todos um excelente pregão. Aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos. Aos demais, um grande abraço e até amanhã, pontualmente 10h30, em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.